Você já parou para pensar que um mendigo, sentado à beira da estrada, pode estar a apenas 5 decisões de distância de uma vida de riqueza? Sim, eu disse 5. E não, isso não é exagero. A única diferença entre o homem que vive na escassez e o homem que vive na abundância não está no sangue nem na sorte. Está na mente, nas escolhas e na disciplina. Enquanto muitos acreditam que nascer pobre é uma sentença perpétua, a verdade é que a fortuna é uma decisão contínua, tomada em silêncio, quando ninguém está olhando. Hoje vou te mostrar os 5 passos que transformam a mediocridade em fortuna. E se você tiver coragem de aplicá-los, sua vida jamais será a mesma. A mente é o solo onde se planta cada fortuna ou cada fracasso. É ali, nos pensamentos mais íntimos, nas crenças que carregamos em silêncio, que começa ou termina toda a jornada rumo à riqueza. A maioria das pessoas não falha por falta de inteligência, nem por escassez de oportunidades. Elas falham porque nunca aprenderam a controlar o terreno fértil onde tudo começa, a própria mente. Você já percebeu como um pensamento negativo tem o poder de arruinar o seu dia inteiro? Acorda motivado, cheio de planos, mas basta surgir uma dúvida. Será que eu sou bom o suficiente? E tudo começa a desmoronar. O café não tem mais gosto, a energia vai embora, a motivação evapora. Por quê? Porque você deixou que uma erva daninha crescesse no seu jardim mental sem arrancá-la imediatamente pela raiz. Conheci homens brilhantes que morreram pobres, não por falta de talento, mas porque permitiram que suas crenças limitantes se tornassem correntes. Homens que diziam: eu nunca tive sorte, a vida não é justa, eu não nasci para isso. Frases assim são como veneno destilado, gota a gota, até que o espírito se torne fraco demais para reagir. Por outro lado, também conheci homens simples, humildes, sem educação formal, que acumularam fortunas porque tinham algo que poucos têm: controle absoluto sobre seus pensamentos. Eles decidiam o que acreditar. Eles decidiam como reagir diante das dificuldades. E é essa capacidade de domínio interno que transforma o ordinário em extraordinário. Eu me recordo de uma vez em que fui humilhado por um editor. Disse que minhas ideias eram românticas, infantis e irreais. Saí da redação com um aperto no peito, as palavras dele martelando minha mente como se fossem sentença. Naquela noite, deitado num quarto de pensão barato, minha mente começou a trabalhar contra mim. Talvez ele tenha razão. Quem sou eu para pensar tão alto? Mas então me lembrei do que aprendi com Andrew Carnegie. A mente é como um espelho. Ela reflete o que você escolhe mostrar a ela. Se você mostra fracasso, ela reflete fracasso. Mas se você mostra convicção, ela devolve força. E foi ali, naquele quarto apertado e escuro, que fiz uma escolha definitiva. Nunca mais permiti que um pensamento negativo se alojasse em mim sem que fosse desafiado, combatido, vencido. Mude o foco da pergunta. Ao invés de pensar, e se eu fracassar, pense, e se der certo? Ao invés de não tenho experiência, pense, o que posso aprender hoje para estar mais preparado amanhã? Essa simples mudança reprograma a mente para buscar soluções, e não desculpas. A mente humana, quando repetidamente alimentada com autoconfiança, disciplina e fé, se torna uma ferramenta mais poderosa do que qualquer máquina criada pelo homem. E há uma prática que descobri ser indispensável nesse processo: a visualização. Ao fechar os olhos e ver com detalhes a vida que deseja criar, seu subconsciente começa a trabalhar em silêncio, buscando oportunidades, gerando ideias, encontrando caminhos. É quase mágico, mas não é mágica. É neurociência natural da vida. É como plantar uma semente e saber que mesmo antes de brotar, algo já está se transformando debaixo da terra. Mas você precisa alimentar esse solo com repetição e convicção.
Afirmações são como adubo para o pensamento. Diga todos os dias com firmeza: eu sou capaz, eu encontro soluções, eu mereço prosperar. Mesmo que pareça falso no começo, principalmente quando parecer falso, porque é aí que está o poder. O subconsciente não distingue o que é real do que é consistentemente repetido. E se você repetir o suficiente, ele aceitará como verdade. Conheci um homem em Chicago que trabalhava numa fábrica, ganhava salário mínimo e era constantemente ignorado por seus colegas. Um dia, ouviu uma palestra minha e decidiu aplicar um único ensinamento: plantar diariamente pensamentos de sucesso. Começou a ler bons livros, afastar-se de colegas negativos e repetir para si mesmo que construiria sua própria empresa. 10 anos depois, esse homem era dono da maior empresa de refrigeração do estado. Não porque ganhou na loteria, mas porque todos os dias regava seu jardim interior com persistência. Você pode fazer o mesmo e deve, porque se não dominar a mente, será dominado por ela. E a mente indisciplinada é como uma cidade sem muros, vulnerável, frágil, desprotegida. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é sujo, que ricos são desonestos, que quem nasceu pobre morre pobre. São ideias que foram plantadas antes que você pudesse questionar. Mas agora, você pode. Agora, é sua responsabilidade arrancar essas raízes doentias e plantar novas convicções. Lembre-se, toda grande fortuna começou com uma ideia clara, repetida muitas vezes, sustentada por uma mente disciplinada. Não importa onde você nasceu, o que estudou ou quanto tem no bolso neste momento. A única coisa que define o seu destino é aquilo que você acredita ser capaz de alcançar. E se você quiser começar agora, comece com esta simples mudança. Da próxima vez que sua mente disser, eu não consigo, responda imediatamente: como posso conseguir? Porque essa pergunta abre portas, cria movimento. Faz com que a fortuna, antes apenas um sonho distante, comece a caminhar em sua direção. Mas tudo começa dentro da sua mente. Metas pequenas são um convite silencioso à estagnação. Elas fazem você se sentir seguro, confortável e completamente inofensivo para a vida que deseja. Mas a verdade que poucos têm coragem de encarar é esta: a fortuna só sorri para aqueles que ousam mirar mais alto do que seus medos permitem. Você quer transformar sua realidade? Então precisa estabelecer metas que lhe causem frio na barriga. Sim, aquelas que fazem sua respiração pesar, suas mãos suarem e sua mente questionar: será que eu sou capaz disso? Veja, metas verdadeiramente grandes têm um efeito peculiar. Elas obrigam você a se tornar maior. Você não pode atingir um objetivo que o intimida sendo a mesma pessoa que é hoje. E é exatamente por isso que tanta gente foge desse tipo de meta. Porque exige mudança, exige compromisso. E o mais temido de todos, exige confronto com seus próprios limites. Eu lembro de quando decidi escrever a filosofia da realização, baseada nas conversas que tive com Andrew Carnegie. Ele me desafiou a dedicar 20 anos da minha vida, sem garantias, sem salário, com nada além da fé de que aquilo mudaria o destino de milhares de pessoas. A proposta me apavorou. Eu era jovem, tinha contas, responsabilidades e zero certeza de que aquilo traria algum retorno. Mas aceitei, não porque me sentia pronto, mas porque sabia que se eu aceitasse somente desafios que me deixavam confortável, jamais descobriria meu verdadeiro tamanho. Metas grandes não são apenas metas. Elas são espelhos que mostram o quanto você está disposto a crescer. E quando você define uma meta que parece inalcançável, é aí que começa a verdadeira jornada. Porque agora, você não pode mais confiar apenas na força de vontade. Você precisa de um plano, precisa de disciplina.
E principalmente precisa quebrar essa meta em microações diárias, inegociáveis, como degraus que te conduzem até o topo, um por um. Imagine alguém que deseja acumular US$1 milhão. Isso pode parecer absurdo, distante, até ridículo, dependendo de onde essa pessoa está hoje. Mas e se ela dividir esse valor em metas anuais, mensais, semanais e até diárias? 1 milhão dividido em 5 anos é 200 mil por ano. Dividido em meses, são cerca de 17 mil. E por dia útil, pouco mais de 800. Ainda parece assustador? Sim, mas agora é palpável. Agora existe um número, existe um alvo, e o impossível começa a parecer acessível. Mas veja, não basta apenas traçar essa meta gigantesca e esperar que tudo se encaixe. É preciso agir como se sua vida dependesse disso. E mais, é preciso se comprometer mesmo nos dias em que tudo estiver desabando. Porque motivação é volúvel, mas comprometimento verdadeiro é a prova de tempestades. Eu vi homens falharem porque colocaram sua fé em emoções. Hoje não estou bem. Esta semana foi pesada. E assim o sonho morre aos poucos, soterrado por desculpas justificadas. E então, um ano depois, se olham no espelho e se perguntam por que ainda estão no mesmo lugar. A diferença entre um sonhador frustrado e um realizador bem-sucedido está em uma decisão simples, porém rara. Fazer mesmo com medo, fazer mesmo com dúvidas, fazer mesmo sem resultados imediatos. Você já reparou como o medo tem o poder de nos enganar? Ele diz, não vá, você vai falhar. Mas quando você enfrenta esse medo, ele quase sempre se revela menor do que parecia. O medo é um teste. Ele aparece para proteger você, mas também para verificar até onde você está disposto a ir. Muitos veem o medo como um sinal de que devem parar. Os poucos que prosperam entendem que é um sinal de que estão no caminho certo. Quando Roosevelt me chamou para contribuir com estratégias durante a crise de 1929, as metas que traçamos para reconstruir a confiança da nação pareciam impossíveis. Milhões de desempregados, bancos quebrando, o país mergulhado em desespero. Mas nós traçamos metas ousadas, e quando tudo parecia perdido, a firmeza dessas metas foi o que manteve a esperança viva. Não era sobre ter todas as respostas, era sobre manter os olhos fixos em algo maior do que o medo. E há outro inimigo sutil, o perfeccionismo. Quantas vezes você adiou uma meta porque achava que não era o momento ideal? Deixe-me lhe dizer algo, o momento ideal não existe. A clareza vem da ação, não da contemplação. A estrada só aparece quando você começa a andar. Defina uma meta que faça você tremer de ansiedade, sim. Mas depois, transforme essa meta em tarefas pequenas, claras, concretas. Hoje, ligue para aquele cliente. Escreva aquela primeira página. Comece a poupar, mesmo que seja apenas uma moeda. Não subestime o poder dos pequenos passos. Eles parecem insignificantes no início, mas ao longo do tempo constroem uma muralha entre você e a mediocridade. Você quer saber por que a maioria das pessoas morre sem realizar seus sonhos? Porque nunca teve a coragem de colocá-los em prática com data marcada. Sonhar sem prazo é ilusão. Sonhar sem plano é fantasia. Mas quando você define um objetivo grande, detalha os passos e se compromete com ações diárias, então e só então você entra no seleto grupo daqueles que constroem o impossível com as próprias mãos. E se me permite, aqui vai um desafio. Escolha agora uma meta que o assusta, aquela que você tem adiado. Escreva-a. Depois, defina o que precisa acontecer neste ano, neste mês, nesta semana. E hoje, não se permita dormir sem dar um passo nessa direção. Porque, acredite, se você fizer isso com consistência, o que hoje parece inalcançável amanhã parecerá inevitável. A vida é generosa com os ousados e cruel com os cautelosos demais.
Escolha de que lado você quer estar. Há um ponto no caminho de todo sonhador em que ele se depara com a verdade mais desconfortável de todas. Saber o que precisa ser feito não é suficiente. A grande maioria das pessoas que fracassam sabem exatamente o que têm que fazer. Sabem que precisam acordar mais cedo, economizar mais, estudar, praticar, persistir. Mas elas não fazem. E não fazem porque estão esperando sentir vontade. Estão esperando aquela fagulha mágica chamada motivação, que aparece de manhã e desaparece antes do almoço. Mas motivação é como o vento. Ela sopra quando quer. É a disciplina que conduz o navio. E é aí que muitos se perdem, porque confundem entusiasmo com compromisso. Acham que estão comprometidos porque estão animados, mas na verdade só estão em um estado emocional temporário. Quando o cansaço chega, quando os resultados demoram, quando os obstáculos surgem, o entusiasmo vai embora. E com ele vão embora os planos. Disciplina não é sobre o que você sente, é sobre o que você decide. A disciplina é o braço executor da sua mente. Ela é o que transforma ideias em ação, sonhos em realidade. E o mais importante, ela se constrói. Ninguém nasce disciplinado. Eu mesmo, durante os anos em que escrevia minha filosofia de sucesso, enfrentei dias em que tudo parecia desmoronar. Houve um período em que fui forçado a morar numa cabana emprestada, sem dinheiro sequer para roupas decentes. Cada página que escrevia era um ato de resistência contra a desistência. E o que me fez continuar não foi paixão, foi disciplina. Eu havia me comprometido. E compromisso, quando é real, não depende do seu humor. Você consegue acordar cedo quando está motivado. Mas consegue acordar cedo no 5º dia seguido de insônia, com o corpo exausto, sem saber se o esforço está valendo a pena? Porque é aí que a disciplina é testada. E é aí que a maioria falha. As pessoas acreditam que fracassam por falta de talento ou de oportunidades, mas na maioria das vezes fracassam porque não persistem o suficiente. Começam projetos, dietas, negócios, hábitos e param. Não porque não funcionavam, mas porque elas esperavam que tudo fluísse de maneira confortável. Elas se entregam ao ciclo da autoindulgência. Hoje não vou porque estou cansado. Amanhã eu compenso. E o amanhã vira semana, mês, ano. E quando percebem, desistiram da própria vida sem perceber. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já fez promessas a si mesmo e não cumpriu? Quantas vezes você começou algo com entusiasmo, mas largou quando ficou difícil? E mais importante, até quando você vai permitir que essa versão de si mesmo continue sendo a dominante? A boa notícia é que disciplina é treinável, mas ela começa pequena. Não adianta querer mudar tudo de uma vez. O que funciona é o que é sustentável. Comece vencendo pequenas batalhas diárias. Acorde quando o despertador tocar e não aperte o botão de soneca. Termine aquela tarefa que você sempre adia. Estabeleça horários fixos para seus compromissos pessoais. E o mais importante, cumpra sua palavra, mesmo quando ninguém está vendo. Isso cria integridade interna. Você começa a confiar em si mesmo. E quando confia, você age. E quando age, os resultados vêm. Mas há outro inimigo oculto: os ambientes que destroem sua disciplina. Se você está cercado por distrações, barulho, fofocas, excesso de estímulos, pessoas negativas, sua energia é drenada antes mesmo de começar. Por isso, elimine os gatilhos que o puxam para trás. Tenha um espaço limpo, silencioso. Afaste-se sempre que possível de quem não respeita seus horários e seus objetivos. Você é o guardião da sua rotina. E a sua rotina, por sua vez, é o construtor invisível do seu futuro. Veja o que acontece com atletas olímpicos. Eles não treinam apenas nos dias bons.
Eles treinam com dor, com chuva, com sono, com frustrações, porque entendem que a excelência é construída justamente nos dias difíceis. E se você quer uma vida extraordinária, precisa estar disposto a fazer o que os comuns se recusam a fazer. Lembre-se de algo que sempre me acompanhou. O amanhã é uma armadilha. Ele promete conforto, mas entrega estagnação. Tudo o que você deseja construir começa com o que você decide fazer agora. A disciplina não se impõe, ela se escolhe. E depois se reafirma todos os dias, mesmo em silêncio, mesmo quando parece que ninguém está vendo, mesmo quando parece que ninguém se importa. Mas a vida vê. O universo responde, e a recompensa é inevitável. Porque enquanto muitos esperam se sentir prontos, os disciplinados estão agindo, construindo, evoluindo. Você não precisa ser o mais inteligente, nem o mais talentoso. Mas se for o mais consistente, será impossível não se destacar. Então, antes de dormir hoje, pergunte-se: o que fiz, de fato, que me aproxima da vida que eu quero viver? E mais do que isso, o que farei amanhã, mesmo sem vontade, porque me comprometi com algo maior do que minha preguiça? É essa a resposta, dada com ação, que decide quem você se tornará. E quem você se tornará, decide que tipo de fortuna você será capaz de criar. Você pode ter a mente mais afiada, a meta mais audaciosa e a disciplina mais firme. Mas se estiver cercado pelas pessoas erradas, tudo isso pode desmoronar em silêncio, sem que você perceba. O ambiente social é o solo onde suas ideias crescem ou apodrecem. Ele pode ser o vento que impulsiona seu barco ou a âncora que o impede de sair do lugar. A verdade é que ninguém consegue prosperar sozinho, mas também não consegue prosperar acompanhado de quem não quer crescer. Já observou como é fácil desistir de um plano quando está cercado de pessoas que não acreditam nele? Elas dizem: isso é difícil demais, conheço alguém que tentou e fracassou, você devia se contentar com o que tem. Aos poucos, você começa a internalizar essas vozes. E sem perceber, elas se tornam suas. O que era entusiasmo vira dúvida. O que era confiança vira conformismo. E sua grande ideia, antes vibrante, morre sufocada pelas opiniões de quem nunca tentou nada. Por outro lado, quando você convive com pessoas que pensam grande, que desafiam seus próprios limites, que não se satisfazem com o comum, algo mágico acontece. Você começa a subir o seu próprio padrão de exigência. Suas desculpas não soam tão convincentes diante de alguém que está construindo algo maior. Sua procrastinação se torna um incômodo. Seu medo parece pequeno ao lado da coragem alheia. E é justamente isso que você precisa. Um ambiente que o force a crescer. Me lembro de quando comecei a conviver com os homens mais bem-sucedidos da minha época. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Eles não me tratavam com condescendência, não me davam elogios vazios. Pelo contrário, eles me pressionavam, me desafiavam, esperavam mais de mim do que eu mesmo esperava. E isso foi o que me moldou. Eu aprendi que estar perto da excelência muda a forma como você vê o mundo e, principalmente, como você vê a si mesmo. E não se trata apenas de dinheiro ou status. Trata-se de mentalidade. Você pode estar cercado de pessoas simples, humildes, e ainda assim ser impulsionado por elas, desde que estejam comprometidas com o crescimento. Porque a energia de uma pessoa comprometida é contagiosa. Ela entra numa sala e levanta o nível. Ela fala com convicção e você sente que é possível ir além. Estar cercado dessas pessoas é como beber de uma fonte que nunca seca. Agora, pense em sua própria vida. Com quem você mais convive? Essas pessoas falam de oportunidades ou de problemas? Elas discutem ideias ou fofocas? Elas te encorajam a agir ou te confortam a permanecer onde está? Essa análise pode ser desconfortável, mas é necessária.
porque a pessoa que você será daqui a 5 anos será fortemente influenciada pelos 5 indivíduos com quem mais passa o tempo. E se ao pensar nisso, você percebe que está rodeado de negativismo, de mediocridade, de conformismo, não se desespere. Você não precisa cortar ninguém com agressividade, mas precisa fazer uma escolha. Vai continuar alimentando vínculos que te puxam para trás ou vai, com respeito, buscar vínculos que te empurrem para frente? Às vezes, a melhor forma de crescer é o silêncio. Menos tempo em conversas vazias, mais tempo investido em leituras, em estudos, em ambientes onde a ambição não é vista como arrogância, mas como virtude. Se você não tem ao seu redor pessoas que pensam grande, procure nos livros. Eu mesmo aprendi muito mais com homens mortos, por meio de suas palavras, suas biografias, seus ensinamentos, do que com muitos vivos à minha volta. As páginas de um bom livro podem conter mais sabedoria do que uma sala inteira de conselhos vazios. E, quando possível, busque um mentor, alguém que já percorreu o caminho que você quer trilhar. Um mentor não vai passar a mão na sua cabeça, ele vai te mostrar a realidade, vai exigir clareza, exigir ação, exigir comprometimento. Mas o impacto de um mentor é incalculável. Eu mesmo fui moldado por Carnegie, não apenas pelo que ele me ensinou, mas pelo que ele me obrigou a me tornar para continuar andando ao seu lado. E aqui está algo que poucos percebem. A qualidade das suas conexões influencia diretamente o quanto você acredita em si mesmo. Você pode ter uma ideia extraordinária, mas se todo mundo à sua volta olha com desdém, você começa a duvidar dela. E da mesma forma, pode estar inseguro, mas se alguém em quem você confia acredita em você, essa confiança emprestada acende um fogo interno. A energia das pessoas é real. Você já conversou com alguém e saiu se sentindo exausto, como se sua alma tivesse sido drenada? Ou, ao contrário, já encontrou alguém que te fez sair com vontade de conquistar o mundo? Isso não é coincidência, é influência. E você precisa aprender a reconhecer isso e fazer escolhas conscientes. Uma vez ouvi de um jovem, mas eu não conheço ninguém assim. E eu respondi, você não precisa conhecer, você precisa procurar. Em cada cidade, em cada círculo, há pessoas em ascensão. Estão nos bastidores, estudando, trabalhando em silêncio, crescendo sem alarde. Procure esses. Sente-se à mesa onde os assuntos são metas, evolução, responsabilidade. E se essa mesa ainda não existe, construa a sua e convide os que também estão buscando mais. Porque no fim, ninguém se eleva num terreno infértil. Você não é uma ilha, é um ser social. E as raízes da sua mente se entrelaçam com o solo, onde você pisa todos os dias. Se quiser colher fortuna, plante-se em solo fértil, cercado de luz, de estímulo, de desafio. E quando isso acontecer, você verá que sua ascensão não será mais questão de se, mas apenas de quando. O sucesso não é um acidente, é uma construção consciente, diária e pessoal. Tudo começa com a forma como você pensa, com a grandeza das metas que você tem coragem de estabelecer, com a disciplina que você cultiva mesmo nos dias difíceis e, sobretudo, com as pessoas com quem você escolhe caminhar. E se isso ressoou com você, então está pronto para subir mais um degrau. O próximo vídeo que está aparecendo aí na tela vai aprofundar ainda mais sua jornada. Vamos dar continuidade a essa construção, tijolo por tijolo, até que a sua realidade se torne reflexo do seu verdadeiro potencial. Porque cada novo conhecimento é uma nova chance de se tornar 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu te espero no próximo vídeo.